Porque Tov, Haverins, como vocês vão? Vamos fazer a leitura aqui da nossa terceira parte, da nossa Parashá Hashavua, da nossa porção da semana, tá? Que estamos aqui no livro de Bamidbar, em hebraico, e números em português, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui do versículo 21, no capítulo 22, então, sem mais delongas, essa aqui é uma porção interessante, tá? Tem um acontecimento bem comum aqui, mas vamos lá, sem mais demora. Diz assim o primeiro versículo: Vaiakam Bilã Baboker, e levantou-se Bilã pela manhã. Vairavosh et atono, vaialer, ou seja, e selou et atono, a sua jumenta, né, vaialer, e foi o quê? Insarei Moab, com quem? Com os príncipes, né, ou seja, ali com os dignatários ali de Moab. Esse é o nosso versículo 21, traduzido aqui de uma forma literal, tá? Do hebraico para o português. Então, nós vemos aqui que levantou-se então Bilã ali pela manhã e ele selou a sua própria jumenta e foi juntamente ali com os príncipes, né? Ou como dignatários, como se diz aqui na tradução em português, tá? O versículo seguinte ele diz assim, o 22. Deus estava zangado por ele estar indo. E assim, o anjo de Deus, né, Baderer, ou seja, ele se postou ali no caminho, né? Postou ali no caminho para obstruí-lo. Ele estava montado em sua mula e seus 2 pajens, né, pajens estavam com ele. Então vamos pegar todo esse contexto aqui do começo para nós entendermos. Nós vimos então na porção passada que Deus falava com Bilã à noite, nos sonhos. E Deus falou para Bilã não ir ali com os mensageiros de Balaque. Por 2 vezes, não. Na terceira, Bilã, ali como nós falamos na porção passada, ele tinha ali aquele caráter ganancioso. Então ele cita que ainda que o rei desse sua prata, sobretudo sua casa para ele não poderia fazer nada. Porém, quando ele disse isso, na verdade é que ele queria realmente essa riqueza, ele queria riqueza para poder fazer esse serviço de amaldiçoar ali Am Israel, tá? Só que como nós vemos ali no último versículo, Deus fala justamente Kil Baruchu, pois eles são abençoados. Então ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Então vem novamente, né, ali Balaque envia novamente pessoas de mais prestígio, nos casos ali os príncipes deles ali, né? E Bilã vai novamente, consulta a Deus, Deus fala, tá, você pode ir, tá? Você pode ir com ele. Então na parte que quando nós pegamos o nosso versículo, ele levantou-se Baboca de manhã ali, né? Ele próprio selou a sua mula ali e foi caminho, tá? Com seus 2 pajens ali. E o texto diz bem claro que Deus estava chateado, irritado com ele. Daqui nós aprendemos o seguinte, como tem uns comentários de Rashi aqui, que Deus não impede o caminho dos homens. Nós temos o livre-arbítrio na nossa vida, o livre-arbítrio, a livre escolha. Por mais que muitas das vezes nós consultamos a Deus e Deus fala, não é isso que eu quero que você faça, e você continua insistindo ali como Bilã, Deus fala, tudo bem, você vai. E Deus vai dar vários sinais aqui para Bilã do que iria acontecer com ele. E com o futuro Mashiach de Israel. Isso aqui é muito profundo. Deus usou a boca de um profeta das nações para falar da redenção através de Mashiach. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Tá? O que nós vamos focar aqui é no que vai acontecer agora aqui adiante. Tá bom? Então, o livre-arbítrio, a livre escolha, Deus respeita. Se você ainda insiste em fazer algo, Deus fala, tudo bem, você pode ir. Só que Deus fala aqui justamente, versículo 23. A mula viu o anjo de Deus na estrada com uma espada desembainhada em sua mão, e a mula saiu da estrada e entrou em um campo. Bilã bateu na mula para ela voltar para a estrada. Tá?
Rashi ele comenta aqui que, na verdade, era um anjo de misericórdia, né? Era um malachim de misericórdia, era um malá de misericórdia, tá? Ou seja, malá shel ha-hamim, era um anjo de misericórdia, conforme Rashi escreve aqui em hebraico. E qual que era a função desse anjo? Nós entendemos no decorrer aqui. A função desse anjo, na verdade, era impedir que Bilã ele viesse a pecar, ele viesse a transgredir. Porque por 3 vezes ele vai impedir, né? Ele vai se colocar 3 vezes na frente do caminho ali de Bilã, tá? Então aqui, o que aconteceu? Deus abriu os olhos da mula e a mula viu o anjo, tá? Existem muitos comentários aqui, N comentários sobre isso, tá? Mas na frente eu vou comentar um detalhe interessante aqui, tá? Mas ficamos sabendo que verdadeiramente aquele que era um profeta, que os nossos sábios dizem que ele equiparava-se a Moshe em poder, ele não conseguiu ver o anjo. Deus abriu os olhos do animal, que é um animal irracional, mas aquele que se achava o detentor de todos os mistérios, ele não conseguiu ver o anjo. Ele bateu na mula, porque a mula ela parou ali, né? Ela parou na estrada e entrou em um outro campo. Aí Bilã bate nela pela primeira vez. Versículo 24 diz assim: ó, o anjo de Deus parou no caminho entre os vinhedos com uma parede de um lado e uma parede de outro. A mula viu o anjo de Deus e se apartou contra a parede, né? Se apertou, desculpa. Isto pressionou as pernas de Bilã contra a parede e ele bateu na mula novamente. O anjo de Deus passou mais para frente e se colocou em um lugar estreito, sem espaço para virar para a direita ou para a esquerda. Então, Bilã continua a agredir a mula porque ela está tentando proteger ele. Então a mula novamente passa para o lugar mais estreito, onde ela não pode virar nem para a direita e nem para a esquerda. O versículo 27 diz assim, ó: Vaire haotan et malá Hashem, ou seja, a mula viu novamente o anjo de Deus e ela se agachou sobre Bilã. Bilã ficou furioso e bateu na mula com uma vara. Deus abriu a boca da mula e esta disse a Bilã: o que eu fiz a você para que você me batesse essas 3 vezes? Olha que assunto interessante. O profeta ali, o poderoso, ele não conseguia enxergar que tinha um alar na frente dele com uma espada desembainhada. A mula enxerga. Deus faz 2 milagres. Faz com que o animal enxergue o malar, o anjo, e agora ele abre a boca da mula. Dois atributos que era para Bilã ter: a visão e a fala. Tá? Nós temos aqui basicamente 3 comentários do que por que essa mula ela falou, tá? Primeiro eu vou falar para vocês sobre essa mula. Perché a Volt, Ética dos Pais, no capítulo 5, no versículo 6, nos conta que foram criados 10 coisas na véspera do 6º dia para Shabat da criação. No 6º dia da criação, Deus criou 10 coisas. A primeira coisa que Deus criou foi a boca da terra que engoliu Cora. Depois, Deus criou a boca do poço, aquele poço que, pelo mérito de Miriam, acompanhava o povo de Israel no deserto. Deus também criou a boca da mula para poder falar. Terceiro,
Quarto, Deus criou o arco-íris que serviu como um pacto, um símbolo de um pacto entre ele e Noa, que ele não terminaria mais o mundo ali. Tá? Tivemos o quinto, que foi o maná, o cajado de Moisés, né, a vara de Moisés, o chamir a gente já falou aqui, o chamir era um inseto que ele servia para cortar as pedras do templo, porque não poderia ser cortado com lâminas. Então, Deus criou um inseto chamado chamir. Já falamos aqui sobre ele, sobre a questão de Salomão ter usado ele para cortar as pedras do templo. Tá? O oitavo foi as próprias letras que foram usadas nas tábuas da lei. A nona, a própria criação das palavras que foram colocadas nas tábuas da lei. E, por último, as próprias tábuas da lei. Isso é o que nossos sábios dizem que foram criados ali no sexto dia da criação. E a mula está justamente aqui, a boca da mula está justamente em terceiro. Existem outros comentários de outras coisas que também foram criadas, como o carneiro, que serviu ali como no lugar de Isaac, né, para Abraão, e entre outras coisas. Só o que nos pega aqui, para nos prendermos atenção, é justamente porque Deus fez com que a mula abrisse a boca. Vamos ler aqui 2 comentários, tá? O primeiro comentário é o de Kliakar. Kliakar é um outro comentarista também da Torá, tá? Ele fala assim, ó. Deus estava falando a Bilã que assim como não é da natureza da mula falar, e ela somente conseguiu fazer isso pelo bem do povo judeu, da mesma forma os poderes proféticos de Bilã somente lhe foram dados pelo bem do povo judeu. Então já Kliakar, ele já vem e fala aqui, que na verdade o milagre de Deus usar a boca da jumenta para falar ali, foi para provar para Bilã que os dons proféticos que ele tinha não eram dele, que vinha de Hakadosh Baruch Hu, assim como nós entendemos. A palavra brachá é bênção, tá? Então, a própria bênção, ela vem de Deus, assim como a klalá. Klalá é maldição em hebraico. Ambas vêm da mesma fonte, vêm de Deus. Como nós já cansamos de falar aqui, não existe nada que não venha de Deus. Bem e mal vem de Deus, tá? Então nós entendemos bem que Deus aqui, quando usou a mula para falar, ó, tudo, inclusive a boca, que é bendiz e maldiz, foi eu que criei. Assim como o animal irracional, eu uso da sua boca e dou-lhe o dom da fala, você vai fazer a mesma coisa. Você vai usar o dom da fala para tentar amaldiçoar o meu povo. Porém, eu vou mostrar para você que você não está no controle disso. Que assim como eu criei a boca para falar, você só vai abençoar o povo de Israel. Esforno, que também é um outro comentarista da Torá, ele fala assim: este milagre pretendia fazer Bilã se arrepender quando ele fosse lembrado que os pronunciamentos da língua vêm de Deus. Tá? Provérbios 16:1. Ou seja, Esforno dá uma explicadinha melhor aqui, justamente. Os desígnios da nossa palavra, da nossa língua, as palavras são designadas por Deus. Tá? Vem de Deus. Ramban, tá? Não o Ramban Rabi Moshe Ben Maimon, mas sim o Ramban com N no final, tá? Ele fala assim, ó: Bilã era um feiticeiro, assim Deus fez um milagre surpreendente para diverti-lo a não usar a feitiçaria para amaldiçoar o povo judeu. Se nós pegarmos esses 3 comentários, todos eles levam para o mesmo objetivo. A boca, a fala, não provém simplesmente da nossa vontade. Se Deus criou ela, é para ela falar brahá, falar bênçãos, não falar maldição, não maldizer, não mentir, não falar palavrões. Tá? Então nós entendemos bem aqui que todo esse acontecimento de Deus abrir a boca da mula para ela falar, ela estava falando justamente para Bilã. O que você vai falar vai partir de mim. Você não vai falar nem mais nem menos. Tá? Bilã disse à mula: é porque você me envergonhou. Se eu tivesse uma espada em minhas mãos, eu a mataria agora. Tem um comentário de Asha aqui interessante. Ele fala assim que, na verdade, realmente, ele estava indo com 2 pajés ali, né, pajés, estava indo ali com alguns príncipes
que estavam vindo com ele, justamente foram buscar ele através de Balaque. E mostrando que ele não tinha controle nem sobre uma jumenta, né? A jumenta espremeu ele, lançou ele ao chão quando se curvou para não passar. Aquilo causou um constrangimento perante aquelas pessoas que estavam com ele. Falar, é esse homem que vai querer amaldiçoar um povo inteiro e não consegue nem controlar uma mula? Agora fala que se tivesse uma espada, a mataria? Seu poder não vem da boca? Não é ele que bendiz e amaldiçoa? Não consegue controlar uma mula? Aí vem aqui e fala assim: Vatome Raton el Bilan. Olha só que engraçado. A mula disse a Bilan, né? O que ela disse a Bilan? Não sou eu sua mula na qual você é transportado desde o início até hoje? Eu normalmente faço isso com você? Não, ele diz. Olha só que profundo esse diálogo entre a mula e Bilan. Um animal, né? Quem costuma ter animais em casa, né? Pets, sabe que eles vivem, se cuidar bem, vivem 18, 20 anos, dependendo do animal. Então esse animal fala para Bilan, eu tô com você desde o início. Desde o início. Alguma vez nas suas jornadas que você usou para amaldiçoar os outros povos lá, da onde surgiu, né, o seu nome como aquele que abençoa e aquele que amaldiçoa, não era eu que lhe carregava? Não era eu? Alguma vez eu fiz isso com você? Bilan fala não. Um animal está explicando uma situação em que nós, seres humanos, deveríamos parar e prestar atenção. Que isso no decurso de nossa vida, no decurso de nossa história, algo que geralmente é corriqueiro, sempre permanece ali, ele começa a dar sinais de mudança, é porque algo, muitas das vezes, não está como deveria estar. Vamos continuar aqui. Deus abriu os olhos de Bilã, ó o profeta cego. Deus abriu os olhos de Bilã e ele viu o anjo de Deus na estrada com uma espada em sua mão. Ele se curvou e prostrou sobre sua face. Temor, respeito é o malar de Deus, tá? Tem muita gente que interpreta essas coisas como se fosse adoração e não tem nada a ver, é o temor, o respeito. Então Deus foi necessário Deus abrir os olhos da mula de Bilã, né? Vamos falar assim também porque ele é uma mula, né? A mula era mais inteligente que ele, para que ele visse o que o burrinho ali, a mula estava falando para ele. Eu te protegi, ó, desse anjo durante 3 vezes. O anjo de Deus disse a ele: Por que você bateu em sua mula essas 3 vezes? Eis que eu vim para impedi-lo, porque você está em uma jornada contra meu Deus. O anjo vem e fala para ele que ele estava numa jornada contra ele. Só que o mais interessante aqui é o que o anjo fala no começo. Por que você bateu na mula? Existe aqui dezenas de proibições na Torá contra maltratos animais. Se eu não me engano, são 36 ou 39 proibições dentro de toda a Bíblia aqui contra maltratos animais. E essa aqui é uma delas. Você não pode maltratar seu animal. Você não pode bater no animal. O anjo já o quê? Já adverte ele. Você, por que você bateu? O anjo foi aqui a testemunha da própria mula. Não disse ela que te acompanhou ali a vida toda e nunca te fez isso. Ela fez isso, ela tinha um motivo. E ela fez isso por quê? Porque você está numa jornada contra Deus. Olha só o que Bilã vai falar. 33. Quando a mula me viu, ela desviou essas 3 vezes. Não tivesse ela se desviado de mim, eu teria matado você e a poupado. Isso aqui continua o anjo. Agora o que Bilã fala. Bilã disse ao anjo de Deus. Olha a ousadia. Eu pequei, pois não sabia que você estava parado na minha frente na estrada. Agora, se isto o desagrada, eu voltarei.
peraí, como assim? Eu não falei que você está numa jornada contra Deus? Como assim você fala se isto me desagrada? Porventura não repetiu para você Deus 2 vezes que não era para você ir com os emissários ali de Balaque? Bilã ele era tão astuto que ele tentou culpar a Deus. Aí você fala, como, Amaury? Prestem atenção. Rashi ele comenta aqui bem interessante. Esta resposta foi um desafio contra Deus. Bilã disse, Deus me mandou ir, mas você, um anjo, anula as suas palavras? Sempre acontece isso. Ele diz algo e vem um anjo e muda. Aí ele começa a citar. Ele disse a Abraão, pegue seu filho. E através de um anjo, ele anulou as suas palavras. Comigo também se desagrada aos seus olhos. Vou ter de voltar. Ele cita aqui aquela passagem justamente que quando Deus fala, pede para Abraão sacrificar Isaac, quem avisa ele justamente é um malar, é um anjo que é para ele não matar o menino, coloca lá o carneiro, aí ele tenta jogar a culpa em cima de Deus, falar, Deus falou que era para mim vir, agora ele me manda um anjo para eu voltar? A ousadia de Bilã tentar culpar a Deus. O anjo de Deus disse a Bilã, vá com estes homens, mas você só falará as palavras que eu disser para você. Que foi o que justamente Deus disse para ele. Ele relembrou a Bilã o que Deus havia falado. Eu só estava aqui na sua frente para proteger você realmente da morte. A sua mula também te protegeu. Assim Bilã seguiu com os dignitários, os mensageiros de Balaque. Balaque ouviu que Bilã estava vindo, assim ele foi em direção a ele para a cidade de Moabe, na fronteira com Arnon, na extremidade da fronteira, sim, né, na capital. Balaque disse a Bilã, eu não enviei mensageiros várias vezes até você para chamá-lo, por que não veio a mim logo? Por acaso eu não poderia honrá-lo apropriadamente? Foi justamente essa jogada de Bilã, ele queria que ele chegasse num nível onde ele poderia cobrar bem mais. E o nosso último versículo diz assim, ó, Bilã disse a Balaque, eis que eu vim até você. Você acha que tenho poder para dizer qualquer coisa que eu quero? Eu somente falo as palavras que Deus coloca em minha boca. Aqui Bilã começa a entender. Aqui ele já falou o que Deus queria que ele falasse. Tá? E nós encerramos aqui a nossa porção. No decorrer da nossa leitura aqui, nós entendemos muito bem que muitas das vezes nós insistimos, Deus fala não, insistimos, e Deus fala, vai, pode ir, porque isso é o livre-arbítrio que eu dei para você. Só que durante a tua jornada vai lhe acontecer algumas coisas para provar para você a minha insatisfação com a sua insistência em algo que você não teria êxito. Porque lá na frente nós vamos saber que Bilã vai ser morto. Ou seja, tudo aquilo que Deus mostrou no caminho para Bilã, o anjo, a situação da mula, mostrando para ele qual que era o destino, para onde ele ia. A espada que o anjo estava segurando era justamente uma arma de guerra daquela época. Ele morreria justamente à espada. Tá? Meus amigos, não vamos nos estender bem. Eu acho que a mensagem ela é bem simples, ela é bem entendível aqui no seu contexto literal. Nós devemos tomar cuidado com os anseios e os desejos do nosso coração, como foi o desejo e o anseio do coração ali de Bilã. Querer a riqueza de Balaque, tentar achar que Deus iria ter uma brecha e ele ia conseguir amaldiçoar o povo ali de Israel. E não foi o que ele conseguiu, nós sabemos muito bem disso. A mula abrir ali a sua boca era justamente para mostrar que o controle, a fala, está nas mãos de Deus. Tá? Encerrando aqui, tá? Quero agradecer a vocês que já vêm me acompanhando já ao longo desse 1 ano nesse canal.
Você que é novo, que chegou agora, chegou até o final desse vídeo, curta o vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Terei prazer de estar respondendo. Vamos nos ajudar a espalhar cada vez mais Torá nesse mundo e assim cumprir as profecias de Hashem, as profecias de Deus, que o mundo vai se encher do conhecimento de Deus e não vai haver mais mal em nenhum mundo, porque no mundo todo, porque todo mundo conhecerá a vontade de Deus. Tá? Mengru demais, Todarabá, muito obrigado, tá? Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, Parnassá, sobre a vida de todos, tá? Sustento sobre a vida de todos. No demais, como eu sempre digo aqui, nós queremos o Mashiach ainda hoje, que o Mashiach se revele ainda hoje, tá? Reconstrua o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo, e que nós possamos novamente voltar para Jerusalém ali e fazer Avodat Hashem, no serviço a Deus no terceiro templo. No demais, meus amigos, se Mashiach não vier ainda hoje que vem, amanhã estaremos aqui com a nossa quarta parte da porção de Balak, tá bom? Espero que a mensagem tenha sido bem clara. Para conosco hoje aqui, ela bate em mim e vai para o outro lado, tá bom? No demais, amigos, Bekol Top, tudo de bom, tá? Fiquem com Deus, Todarabá, muito obrigado e Lehi Traot. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.